Bom dia, queridos, bom dia, queridas. Bom dia, queridos. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez nesse nosso Psicanálise com Café. Hoje estamos aqui no meu espaço de leitura, de estudo, porque lá fora está bem chuvoso, está com uma tempestade muito intensa. Em alguns lugares do Rio de Janeiro amanheceu assim. Pega o seu café, pega o seu pão, pega o seu texto e vamos juntos estudar. Estou falando com as paredes, Jacques Lacan. É um prazer imenso poder estar aqui dialogando com você. Você que perdeu os outros encontros, não se preocupe. Esses encontros eles estão salvos no meu canal, tanto no meu canal do Instagram aqui, como também no canal do YouTube. Para quem não conhece o meu canal do YouTube, Jairo Carioca, não é difícil de achar o meu nome. Aproveita e nos sigam lá. Existem vários vídeos, né? Existem várias transmissões de psicanálise ali no canal do YouTube gratuitamente. Fique à vontade para pesquisar, curtir, caminhar para os amigos. E vamos seguindo junto nessa luta incansável contra o nazifascismo. Jacques Lacan, estou falando com as paredes. Vamos continuar? A gente parou na página 20. Paramos na página 20. Está sendo uma experiência muito bacana estar fazendo essa leitura aqui com vocês, né? Logo mais à noite, às 22 horas, nós estamos juntos com outro grupo de estudo sobre o Evangelho à luz da psicanálise. Seria também bastante importante a companhia de cada um de vocês. Agarremos por uma ponta esse caráter primordial, maciço, da primazia do saber na psicanálise. Convém lembrar-lhes que quando Freud tentou explicar as dificuldades que há no trilhamento da psicanálise, ele publicou na Imag em 1917, se minha memória é boa, um artigo que foi traduzido e publicado no primeiro número no Jornal de Psicanálise Internacional sob o título Uma Dificuldade da Psicanálise. É o que o saber de que se trata não se transmite com facilidade. Freud explicou isso como podia, e foi justamente assim que se prestou mal entendido. Não é à toa que esse famoso termo resistência, com o qual creio ter conseguido pelo menos numa certa zona, não nos encha mais os ouvidos. Não é certo que há uma zona em que não duvido, ele continua a florescer esse termo que é, para o psicanalista, uma apreensão permanente. Por que não ousar dizê-lo? Todos temos nossos deslizes, e não sobretudo as resistências que nos favorecem. Nós as descobriremos dentro de algum tempo, naquilo que eu disse. Enfim, isso não é tão certo. Resumindo, Freud correu uma falha. Achou que contra a resistência só havia uma coisa a fazer, a revolução. Ele aqui está se referindo ao texto, né, onde Freud fala sobre uma resistência que existe no caminho da psicanálise, né? As pessoas resistiriam à psicanálise por diversos fatores, a gente comentou isso no nosso encontro passado. Quais fatores, né? Que fatores seriam isso? E que a melhor forma de você lidar com a resistência, né? Na psicanálise, lidar com a resistência em relação a ela, seria promover uma espécie de uma revolução cultural, né? Uma revolução com a própria psicanálise. E aí o Lacan disse que isso aqui foi uma falha, né? Que Freud incorre nessa falha quando acha que só havia uma coisa a fazer contra a resistência, que era a revolução. E aí ele fala, e assim mascarou-se completamente aquilo de que se trata, ou seja, a dificuldade muito específica que existe em fazer entrar em jogo uma certa função do saber. Função que ele confundiu com o que se evidenciava, o que se evidencia de revolução no saber. Foi esse pequeno artigo que surgiu a primeira grande passagem sobre a Revolução Copernicana. Depois ela retomaria em Mal-Estar na Civilização. Quando ele está falando da questão da Revolução Copernicana,
O Freud está fazendo uma referência aqui àquilo que ele vai chamar de as três feridas narcísicas, né? Ele retoma isso depois no Mal-Estar da Civilização. Que a psicanálise ela era, de uma certa forma, uma ferida no campo narcísico. Por ela ser essa ferida no campo narcísico, é claro que haveria uma certa resistência a ela. O que seria isso que ele chama de ferida no campo narcísico, né? É que na Revolução Copernicana se descobriu que o ser, né, que o universo não era, o planeta não era o centro do universo. Havia-se uma leitura fundamentalista, principalmente uma leitura produzida pela Igreja, né, pelo catolicismo, pelos dogmas católicos, que colocava a Terra como um lugar especial, né? Colocava a Terra no centro. Agora que eu reparei que nem acendi a luz daqui. Colocava a Terra nesse centro. Melhorou, né? Colocava a Terra nesse lugar especial, sabe? Colocava a Terra no centro do universo. Porque a leitura fundamentalista, né, diz que Deus criou o mundo, né? Deus criou o planeta Terra. E todas as coisas então orbitam em torno da Terra. Esse pensamento ocidental judaico-cristão é um pensamento que no primeiro momento, na primeira leitura, parece um pensamento bacana, mas ele comete alguns equívocos, né? E equívocos esses que vão seguir a vida toda. Ayrton Krenak, inclusive, fala isso nos livros dele, um antropólogo indígena, né? Ele fala sobre esse olhar narcisista que o ser humano tem, como se fosse ele, né, aquilo que é o cerne, é o centro, e as outras coisas orbitam em torno dele. Porque isso ainda é um resquício dessa teologia, né? A teologia que coloca, olha, Deus criou a Terra, todo o resto orbita em torno da Terra. Copérnico vem e diz, não, as coisas não orbitam em torno da Terra. Os planetas orbitam em torno do Sol, inclusive a Terra. E aí tira toda essa primazia, sabe, dessa leitura fundamentalista, dizendo que a Terra é só mais um planeta. Né? Ela não tem um brilhantismo que a torna única, que a torna diferenciada, que a torna exclusiva. Não, ela só é mais um planeta entre vários outros planetas. E que, na verdade, a grande exclusividade é o Sol. Se é o Sol, nenhum desses planetas existiria, inclusive a Terra. E que é exatamente por conta do Sol, dessa estrela, né, e por conta daquilo que é a relação do planeta com essa estrela, é que existe vida. Então, o centro do universo nosso, né, o centro da Via Láctea é o Sol. Então, assim, isso foi, durante muitos anos, isso foi uma ferida no ego religioso. Quando se coloca, né, na Revolução Copernicana de que não é a Terra a primazia. Aí o Freud fala que a ciência continua, né? E aí vem a segunda ferida. Porque se a Terra não é a primazia, se a Terra não está no centro do universo, hoje, inclusive, a gente fala de multiverso, né? Porque hoje se sabe que inclusive a Via Láctea não é o único universo, existem vários outros universos, existem vários outros sóis, existem várias outras complexidades de planeta, cada um orbitando um Sol. Então, é uma ferida assim, difícil do sujeito engolir. E ainda tem gente hoje em dia que ignora tudo isso, né? Acredita que tudo isso aliás, nem se informa sobre essas coisas, né? Não alcança isso. Nós nem somos, se lá em Copérnico nós não éramos um planeta especial, na atualidade nós nem somos uma galáxia especial. Existem várias outras galáxias, né? Inclusive algumas com a possibilidade de vida. Então, nós não somos, sabe, o alecrim dourado do universo. Então você tem uma ferida que é difícil do sujeito engolir. Por outro lado, vem a ferida darwiniana, né? Você tem a ferida copernicana, você também tem a ferida
darwiniana, né? Quando Darwin coloca que o ser humano também não é não é um alecrim dourado, ele é um produto de uma evolução biológica. Ele não é uma coisa onde tudo foi feito para ele, porque é assim que coloca, né, o pensamento cosmogônico da filosofia judaica cristã, onde o homem seria uma espécie de uma coroa da criação, né, onde todas as coisas foram criadas. Por que eu estou dizendo que isso? Né? Quando eu falo assim, isso é ruim. Né? Alguém fala assim, mas Jair, mas você é cristão e acha isso ruim e tal? Bom, são coisas bem diferentes, né? Primeiro que cristianismo não é religião, cristianismo é uma filosofia de vida. É um modo de ver as coisas. Né? É um modo de se perceber as coisas. Se você reduz o cristianismo a uma religião, você pratica uma incoerência muito grande. Você faz uma redução imensa daquilo que é a filosofia cristã. E aí fica uma coisa assim tão barata, tão vulgar, que hoje em dia é quase sinônimo de fascismo. Né? Eu tenho até receio quando alguém diz que é cristão hoje. Quase sempre essa palavra é um sinônimo de fascismo. Minha filha me convidou para um evento de um stand-up. Stand-up é um evento de comédia assim, feito assim no instante, né? Aquelas comédias assim onde o sujeito vai construindo a sua piada naquele momento, inclusive utilizando uma parte do público para isso. E era de um sujeito que se dizia cristão. E eu fiquei extremamente assim, assustado de ver naquele dia ali o público maciçamente fascista. Sabe? As piadas direcionadas para essa mentalidade fascista, piadas que tinham cunhos racistas, gordofóbicas, enfim. Eu acho que cristão ali é só um adjetivo, só um nome ali para agregar, sei lá, seguidores, deve ser isso. Porque é muito distante da filosofia, né? Então o que é ser cristão, Jair? Não fugindo aqui do nosso tema, né? Mas o que seria ser cristão? Ser cristão é uma filosofia de vida que diz de um certo modo de viver no mundo, um modo de viver como Cristo viveu. Como Cristo viveu? A favor dos pobres, a favor das pessoas oprimidas, suscitando desejo nas pessoas onde o desejo já não existia mais, sabe? Promovendo uma revolução cultural, promovendo uma revolução no pensamento, de tal maneira que essas pessoas se enxergavam não mais à margem da sociedade, mas como parte importante da sociedade. E aí a partir daí se organizaram, isso é importante. A partir daí essas pessoas se organizaram em grupos pequenos, para, a partir desses grupos, poderem vivenciar uma experiência humana melhor. Esses grupos pequenos foram, ao longo do tempo, chamados de eclésia. Né? Eram grupos pequenos que se reuniam para trocar experiências entre si, para se fortalecerem na comunhão, né? Uma espécie de aquilombamento, né? Que a gente pode dizer assim, para se fortalecerem na comunhão, para trocarem afetos entre si, sabe? E revolucionarem o pensamento e agregar outras pessoas a esse movimento. Que movimento? O movimento de se reunir dentro de um espaço com o único sentido de produção de catarse ou de alienação? Não. Não. O movimento de se fortalecerem na luta, de se fortalecerem contra a barbárie, de se fortalecerem contra o opressor, de se fortalecerem contra aquilo que hoje a gente chama de fascismo. Né? O mal sempre existiu. Não é uma novidade do nosso tempo, sabe? Quando o texto diz que havia Caim e Abel, e Caim mata o Abel, o texto diz que o mal é inerente ao ser humano. E que ele está presente todas as vezes que nesse ser humano se apresenta o egoísmo, a inveja, se apresenta afetos
que podem ser sublimados. O afetos in natura, todos nós em algum momento somos atravessados, né? A Melanie Klein vai dizer que a inveja é natural do ser humano. Só que ela é energizada por uma pulsão, que é a pulsão de morte, né? As pulsões que existem dentro de cada um de nós. Nós temos um potencial, cada um de nós, cada ser humano tem um potencial de vida incrível e tem um potencial também de morte incrível. Ou seja, tem um potencial incrível de construir coisas boas e tem um potencial incrível também de destruição. Como você vai alimentar, qual dos dois você vai trabalhar dentro de você, é que vai determinar o seu comportamento. Se você é movido pela inveja, pela vingança, pelo ódio, se você é movido por sentimentos destrutivos, provavelmente esses sentimentos estão sendo nutridos pela pulsão de morte dentro de você. Como é que eu faço isso, Jairo? A análise é um dos caminhos para você compreender a sua trajetória, né? A análise é um dos caminhos para você se entender. E aí é importante as visões de mundo, sabe? A visão judaica cristã é uma visão que olha o mundo de forma linear. Ela olha o tempo de forma linear, passado, presente e futuro. E o sujeito ou vive refém de um passado que está sempre se repetindo, numa perspectiva de um futuro que nunca chega, por causa dessa linha, por causa desse modo de se enxergar o tempo dentro da cultura cristã, dentro da cultura judaica cristã. Né? Um futuro que o sujeito está sempre correndo atrás dele, sempre em busca disso que nunca vem. Em compensação, fugindo de um passado que está ali o tempo todo pautando a sua vida. Existe uma outra forma de se enxergar o tempo, né? Inclusive o livro de Eclesiastes traz isso. O livro de Eclesiastes traz um tempo que não é linear. O livro de Eclesiastes é uma ruptura, né? Não é à toa que Eclesiastes é conhecido no hebraico como... Ah, que coisa boa, minha filha está aqui me acompanhando, minha princesa. Ah, coisa boa ter vocês aqui, queridos. Voltamos? Deu uma pausa aqui, acho que por causa da internet. Mas voltamos. Então, o tempo, esse tempo que é um tempo que não é linear, é um tempo que é circular, como diz lá no livro do Kohelet, né? O livro do esplendor, o livro da sabedoria. Olha que prazer ter cada um de vocês aqui, viu? O livro do esplendor, o livro da sabedoria, ele diz o seguinte, que esse tempo circular, ele é um tempo que tem propósitos. Qual é o propósito? O momento. Então ele não é uma linha reta em que você foge do passado em busca de um futuro que nunca chega, mas ele é um instante. Ele é aquele momento. Ele é o exato, né? Onde passado, presente e futuro estão unidos numa sincronicidade, onde você não muda aquilo que você aquilo que você já foi. Você não muda o seu passado, você muda a influência desse passado na atualidade. Você modifica a narrativa sobre ele. É por isso que a gente fala que a psicanálise ela não é cartesiana. Porque a proposta da psicanálise também não é ela ser linear. Não existe linearidade na psicanálise. Quando às vezes eu sempre falo com os terapeutas, quando eu faço supervisão, eu dou supervisão para alguns grupos, e quase sempre muita gente vem da psicologia para a psicanálise, né? Pelo menos nos grupos que eu transito, boa parte deles vem da psicologia para a psicanálise. E a psicologia é linear. Então os psicólogos que querem ser psicanalistas, eles têm muita dificuldade de sair dessa linearidade do tempo, sabe? E aí você vê que aquele jargão, quase sempre assim, o passado, né? A depressão é o excesso de passado, a ansiedade é esse excesso de futuro. Então o sujeito está preso a um excesso, né? Ou um excesso de passado que causa depressão, ou um excesso de futuro que causa ansiedade. Quando na verdade esses excessos de passado não são passado. O sujeito está preso dentro desse cartesiano a um passado que se torna presente. Então não é passado. Passado é o que passou e não passa. O cara está vivendo aquilo dali na atualidade.
E nessa linearidade, o futuro nunca vem, porque está sempre à frente, nunca no momento, nunca ali. Então é disso que a gente está falando. A psicanálise ela rompe com esse modelo cartesiano. Lacan está falando isso. Olha, a psicanálise rompe com o cartesiano. A psicanálise opera numa outra lógica, onde ao mesmo tempo é diferente. Por que isso é importante, Jair? Porque nessa linha linear, o sujeito é o resultado do ontem. O hoje é o resultado do ontem. Né? Então, a gente diz assim, se você quer colher hoje, plante ontem. Para você colher hoje, né? Plante ontem, regue hoje e colhe amanhã. Só que aí o sujeito nunca está, sabe? Ele plantou, ele colhe, né? ele molha e ele colhe. Colher no futuro, plantar no passado. E o agora o que eu faço? Nunca chega. Nunca chega. E aí o cara vem para a terapia com uma forma de, vamos dizer assim, anestesiar esse passado que ele persegue. Porque não é passado, é presente. Na análise, o que se faz na análise? Se ensina o sujeito a operar numa outra forma, numa outra lógica de tempo, que não é esse tempo, sabe? A gente diz assim, não é esse tempo do cachorro amarrado com linguiça, né? Não é esse tempo. Não é linear, não é, olha, isso aqui causa isso aqui. Eu falo isso com os psicólogos, sai da linearidade. E às vezes eles perguntam assim, então o sujeito que foi criado dentro do ambiente de muita violência, ele se tornou aqui sociopata por causa disso. Não. Sim e não. Porque outras pessoas viveram em ambientes também de extrema violência e não se tornaram sociopatas. Então não é linearidade, sabe? O sujeito tinha uma mãe narcisista e por conta disso ele se tornou narcisista. Sim e não. Numa lógica linear, o sujeito é a consequência ou o resultado do que foi feito aqui atrás. Numa lógica circular, numa outra lógica que não é a linearidade das coisas, né, ele tem, dentro dessa caminhada, possibilidades diversas de escolha. Só que ele precisa aprender a fazer essas escolhas, entende? Quando alguém chega para Jesus e fala assim em relação ao homem, se eu não me engano, ao homem paralítico, né? Alguém pergunta assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou o seu pai? Essa é a lógica da linearidade, entendeu? Qual que é a lógica da linearidade? Olha, se você está sofrendo aqui, é porque você fez alguma coisa aqui atrás. Veja que essa lógica da linearidade, ela está presente em praticamente todas as religiões, né? O kardecismo é a base disso. Se as reencarnações, elas são resultados de vidas passadas, então a linearidade. Na vida passada, uma vida austera, uma vida consumista. Na atualidade, o sujeito vem reencarnado na pobreza, numa outra forma. Ou seja, o sujeito está pagando por alguma coisa aqui do passado. Essa é a lógica, né, das religiões. Isso não difere também na lógica, né, do pensamento judaico-cristão. Então alguém chega para Jesus e fala, Senhor, quem pecou, o pai ou a mãe? Porque ele está aqui, né? Ele está doente, ele está mal, ele está colhendo alguma coisa que alguém plantou. Ou ele ou o pai. E aí Jesus diz, nem ele nem o pai. É a vida. Jesus rompe, sabe? Plá! Aquela porrada que ele dá, que os discípulos ficam tudo desnorteados. É a vida. Entende? A vida tem um lado B que ninguém quer vivenciar. Mas é a vida, é o real. É como se Jesus fizesse assim. É o real, gente. As pessoas nascem, as pessoas cometem erros, as pessoas ficam doentes, a sociedade é injusta, tem pobreza, tem opressão. Entende? O sujeito é pobre porque ele escolheu ser pobre? Não. Sabe? Outro dia o prefeito aqui no Rio de Janeiro, graças às deusas, o prefeito não é mais o nosso prefeito, mas ele foi visitar uma comunidade vítima de inundação, na época de chuva muito intensa, que a gente está vivendo agora, e um bairro inteiro ficou submerso, e ele falou, poxa, mas as pessoas escolhem morar à beira de um rio. E aí alguém foi e pegou assim uma lama e jogou nele, e eu achei aquilo assim extremamente merecedor. E aí eu estava até conversando com alguns assessores dele, que falaram assim, nossa, que absurdo, o prefeito vai socorrer a pessoa. Eu falei, rapaz, eu achei que foi pouco.
pela besteira do que ele falou. As pessoas escolhem morar na beira do rio ou existe uma ausência de política de moradia? Porque se a pessoa vai escolher, ela quer escolher na Vieira Solto. Se for para escolher, eu quero morar na Avenida Atlântica, de frente para a praia de Copacabana. Entende? Então, a lógica de que as pessoas escolhem determinado tipo de vida, a pessoa escolhe sofrer, a pessoa escolhe a pobreza, a pessoa escolhe, morar na favela em vez de morar na Vieira Solta ali em Ipanema. Não. É que vivemos, aí entra Jesus e diz, nem o pai nem ele. É a sociedade, o modelo social que está construído de formas equivocadas. Que se construiu de uma forma em que as pessoas já nascem com cara de fome. As pessoas nem nascem, né? Elas são abortos da sociedade. Eu acho engraçado que essa sociedade hipócrita que luta contra o aborto é a sociedade que comete aborto todos os dias, todos os instantes, os abortos sociais. Então, assim, cristianismo é isso, é uma forma de vivenciar, é uma forma de pensar o mundo numa outra lógica, numa lógica onde o tempo é cíclico, onde diz assim, olha, você viveu dentro dessa estrutura, você cresceu, você nasceu dentro dessa estrutura, mas você não está preso ao fatalismo. Você não está preso a fazer uma colheita de algo que não foi você que plantou. Você pode modificar isso a partir da luta, a partir do confronto, né? Eu tenho falado muito ultimamente, para quem tem me acompanhado no Instagram, é na luta que a gente se encontra. Quer me achar, quer me procurar? Eu estou lutando. É na luta que a gente se encontra, sabe? Não é no conforto, não é na rede tomando água de coco que eu vou modificar as coisas. E não é modificar só para mim, entende? É modificar para mim e fazer com que o máximo de pessoas possíveis possam chegar a esse lugar. Isso é eclésia. Isso é o conceito de eclésia. O que é o conceito de eclésia? Eclésia, para quem não sabe, é a palavra da qual vai se originar a palavra igreja, né? Igreja hoje virou sinônimo de tijolo, instituição, e não é isso. A palavra eclésia é fazer com que essas pessoas saiam para fora. Eclésia é isso, sair para fora. Um grupo de pessoas chamados para sair para fora. Mas até uma coisa assim, vai sair para fora? Sair para fora de quê? Do sistema que aprisiona, da mentalidade medíocre, do fatalismo, do pensamento teológico individualista, de que Deus é uma coisa só para alguém, para algum maldito bastardo, bastardo. Não! A lógica da experimentação cristã, ela é coletiva, ela só tem valor se ela for compartilhada. Ela só tem valor se ela existir na coletividade. A mesma coisa o Freud pensa em relação à psicanálise, onde pega-se o sujeito, né, trabalha-se o sujeito em análise para que ele possa retornar isso para a sociedade. A análise não objetiva o narcisismo de ninguém. Por isso que o Freud diz que é uma ruptura, é a ferida no ego. Assim como Copérnico diz, olha, para de besteira, a Terra não é o centro do universo. Aí vem Darwin e diz, parem de ser egoístas, o ser humano não é a coroa da criação, é um produto da evolução. Freud vem e diz, o ser humano não é dono nem da sua própria casa. Existem forças dentro dele que o impedem de se tornar melhor, que o impedem de avançar. Essas forças, elas são pulsionais, ou seja, elas acontecem no lugar onde o sujeito não sabe sobre si. Qual é o lugar onde o sujeito não sabe sobre si? O inconsciente. E aí o sujeito vai para a análise para saber sobre si disso que ele não sabe sobre ele. Então, nesse saber sobre mim, que eu não sei, é onde eu encontro o racismo que está lá escondidinho, porque eu sou criado dentro de uma estrutura racista. É impossível que o racismo em algum momento não tenha deixado a sua marca na minha construção enquanto sujeito. Criado dentro de uma sociedade homofóbica, é impossível que a homofobia não tenha deixado em algum momento a sua marca sobre mim enquanto sujeito. Criado numa sociedade narcisista, né, individualista, é impossível que o individualismo e o narcisismo social não tenham deixado marca sobre mim em algum momento.
criado numa sociedade sempre pautada em normatizações. Então, há uma norma sobre o corpo. A gordofobia faz morada dentro de mim. A ideia do corpo fora do padrão como um corpo atravessado por uma doença, um corpo desleixado, enfim. É impossível que eu tenha crescido dentro de uma sociedade colonial, dentro de uma sociedade machista, dentro de uma sociedade homofóbica, dentro de uma sociedade transfóbica, dentro de uma sociedade fascista, e essas coisas não tenham deixado suas marcas em algum momento sobre o meu eu. É impossível. Só que essas marcas, elas não ficam aparentes assim, sabe? Elas não ficam tão fáceis de serem descobertas. Por quê? Porque elas estão nesse eu que eu desconheço. Nesse outro Jairo que eu não sei de mim. Entende? Daí a análise. E aí a análise que funciona nessa lógica que não é linear. Análise que me ajuda a me situar no tempo. E o tempo é o hoje. O tempo é o agora. Né? Como dizia o Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Isso é o tempo lógico. Isso é o que Lacan vai chamar de tempo lógico. Qual é o tempo lógico? É o tempo do divã. É o tempo do cetim analítico. É aquele instante. Não passado da qual o sujeito está preso. O Paulo Freire diz que um dos objetivos da missão de Jesus era exatamente romper com a linearidade do tempo e dizer, olha, vocês não estão presos. O nome disso da filosofia, gente, é fatalismo. Era a filosofia da época de Jesus, era a filosofia estoicista. O estoicismo pregava o fatalismo. Dizia assim, você está preso a esse tempo. Qual é o teu passado? Cara, se teu pai é pobre, tu vai morrer pobre. Se ele é proletariado, vai morrer proletariado. Se ele é isso, tu vai morrer isso. Então, o sujeito está preso ao tempo. No tempo que não é lógico, no tempo linear, você está preso ao tempo, sabe? E aí vem Jesus e rompe com o fatalismo. Vem Jesus e Paulo Freire fala que uma das missões de Jesus, lá no livro dele sobre Pedagogia da Esperança, o Paulo Freire disse assim, uma das coisas que Jesus fez foi romper com a lógica do fatalismo. E como é que se rompe com a lógica do fatalismo? Ora, com a economia do desejo. Com a economia, né? A Françoise Douto diz no livro dela, O Evangelho da Psicanálise, que Jesus produz uma nova economia de egoísmo. O que é uma nova economia de egoísmo? Exista. Existir, é isso. Existir não é estar ali como coisa. Não. Existir é você tornar, sabe, a sua história, pegar a sua história e tornar-se protagonista nela. Torna-se protagonista na sua história. Agora, você não faz isso sem romper com essas amarras, com essas estruturas alienantes, as estruturas religiosas, as estruturas marxistas, burguesas, elitistas. Você não consegue se descobrir se você não se desnudar. Então, o Lacan vai falar desse tempo lógico, né? O tempo do inconsciente, o tempo do sujeito, o agora, o instante. E o Correlete diz, né? Há tempo para tudo. Mas o tempo mais importante é esse momento. E o que você está fazendo nesse momento para a construção da sua felicidade? Freud diz, olha, a felicidade é um construto individual. Cada um deve dizer para si mesmo como quer ser feliz. Entende? Então, qual é a sua construção? Ou você fica repetindo essa lógica de alguém que está preso ao tempo? Alguém que, eu sou assim porque a síndrome de Gabriela, como a gente diz, né? Nasci assim, morri assim e vou morrer assim, por isso eu sou assim. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender por vocês a questão da ruptura dessa linearidade de tempo. Não é fácil, não pense vocês que é fácil chegar a esse raciocínio. Nós somos construídos pelo cartesiano, pela lógica passado, presente e futuro, numa linha reta, onde somos o tempo todo influenciados pelo nosso passado em busca de um futuro que nunca chega. O tempo é circular, é o oróbulo, é a cobra engolindo o próprio rabo, né? Aquele símbolo da eternidade, o símbolo
da aliança que se coloca no dedo. Para quem não sabe, a aliança ela tem um símbolo antigo, ela vem exatamente do Ouroboros, né, que era a cobra engolindo o próprio rabo. A coisa do tempo cíclico. E onde o sujeito se situa nesse tempo? No instante. No aqui e agora. O tempo mais importante é agora. Então você não é o resultado do seu passado. Aquilo que foi, aquilo já foi. O Forbes diz assim, aquilo que você é já foi. As pessoas chegam no consultório e falam assim, não, porque eu quero mudar, eu quero ser uma outra coisa. Não, você não pode ser uma outra coisa. Aquilo que já é, aquilo que você é já foi. Agora, você pode criar outras narrativas. Isso não quer dizer que o que você é não deixe de existir. Está lá. Quais narrativas que você vai construir sobre isso? Entende? Não é negando o racismo dentro de mim que eu vou lutar contra o racismo. Não, eu preciso reconhecer o racismo dentro de mim. Eu preciso olhar e dizer, cara, tem uma parte do Jair aqui, olha, olhar no espelho e falar, porra, tu é racista pra caramba. Mas olha só, até agora você atuou. A partir de agora, eu vou deixar você aqui fora de atuação. Eu vou deixar aqui você fora de campo. Mas isso não quer dizer que ele deixou de existir. Ele está ali. Ele só não está atuando. Daí a palavra persona, personagem, pessoa. Existem vários personagens dentro de nós. Existem várias máscaras. Existem várias personas. Né? É tudo uma coisa só. Então, eu só vou trocar a máscara. Eu só não vou deixar mais essa personagem atuar. Mas eu não eliminei essa personagem dentro de mim. Está lá quietinho. Que pode vir a qualquer momento. Então eu preciso trabalhar, fortalecer cada vez mais as outras personagens que existem no Jairo, para que esses aqui fiquem sem campo de atuação. Fiquem sem campo de atuação. Entende? Mas ele está lá, quietinho. Quietinho. Quando acontece alguma coisa com alguém da qual eu tenho um desafeto e eu gozo com aquilo, é um personagem que está lá quietinho, gozando com o mal. Que aconteceu com alguém, entende? Você não elimina isso de dentro de você. Está lá, quietinho, né? Então, sei lá, alguém levanta, tropeça e você ri. Quer dizer, essa risada vem de onde? Vem desse sujeitinho aqui mal. Está quietinho aqui dentro de você. Porque ele está quietinho, você riu que o outro tropeçou. Se ele está ativo, você teria derrubado ele. Então tá aqui, quietinho. E a gente precisa... Opa, peraí, por que eu tô rindo dessa situação? Que não é nem um pouco cômica, que na verdade é trágica. Por que eu tô rindo? Porque tem alguém aqui dentro de mim que goza com esse mal. É disso que a gente precisa reconhecer. Então quando Lacan fala desse cenário, quando Lacan está dizendo dessa ruptura, né, com o cartesianismo, isso é muito difícil para o pessoal da psicologia, né? Para poder vir para a psicanálise entendendo que o sujeito ele não se torna a melhor versão dele mesmo, porque as outras versões estão ali, todas elas estão ali. Então ele não pode ser a melhor versão dele mesmo, porque isso coloca o sujeito no nível de competitividade dele contra ele. Então, olha, o Byung-Chul Han fala isso no livro dele, Agonia de Eros, que a gente vive um nível de empreendedorismo tão forte que a dialética de Hegel mudou. Se lá no Lacan havia o senhor e o escravo, duas entidades diferentes, dois espaços diferentes, na atualidade o senhor e o escravo estão dentro do sujeito, de tal maneira que o sujeito vive uma competitividade absurda com ele mesmo. Ainda vem a psicologia, claro que a psicologia, a psiquiatria e a medicina são forças coercitivas do capitalismo, né? Então de alguma forma estão amalgamados, estão aliançados. De alguma forma estão aliançados. E aí vem a psicologia e fala, olha, você precisa tornar a versão de si mesmo. Você precisa... Esses jargões próprios da psicanálise, da psicologia, que acaba colocando o sujeito como algoz de si mesmo, sabe? E não é isso. Não é você fazer o sujeito se tornar algoz de si mesmo. Não é fazer com que o sujeito se torne um competidor dele contra ele. Mas fazer com que o sujeito se compreenda, se aceite, se aliance. Eu gosto muito da ideia da conversa de Jesus com o homem de Gadara, né? Onde era um homem acorrentado, preso, morando no lugar dos mortos, morava em cemitério. E por que tudo isso? Porque as pessoas tinham uma relação com ele de violência. Quando alguém chega e fala, tira as correntes,
senta aqui, vamos conversar, quando rompe com a lógica da violência, invoca naquele que ali está uma outra forma de diálogo, que não a violência. Então quem vive pela violência não conhece outra coisa que não seja a violência. Jesus vem com amor, e aí quando vem com amor, rompe a lógica da violência, obriga o sujeito a sair do lugar da agressividade e vir para o lugar do diálogo. E aí se descobre um outro sujeito que não é um endemoniado. Se descobre um outro que dialoga, que conversa, que compreende e que volta para casa. E quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele fala Legião, porque somos muitos. E é isso, esses muitos que habitam em nós precisam ser conhecidos. Até então, o único sujeito conhecido era o sujeito agressivo, violento. Porque era uma forma de responder a uma sociedade agressiva e violenta. Por isso Freud dizia assim, não adianta você querer ajudar, né, transformar, modificar alguém, se o ambiente dessa pessoa é um ambiente adoecedor. Entende? Se você vive dentro de um ambiente tóxico, agressivo, a única resposta que você é capaz de produzir para esse ambiente também é toxicidade, também é agressividade. Daí a máxima importantíssima de Freud. Antes de você se diagnosticar com depressão, veja primeiro se você não está cercado de imbecis. Que o problema não é você, não é a depressão, são os imbecis, pô, que estão ao teu redor. Todas as vezes que um fascista, que eu descubro um fascista me seguindo, né, eu não pergunto por que ele está me seguindo. No Instagram, né, essa semana eu falei alguma coisa no Instagram e isso provocou alguns sintomas. E aí umas 2 ou 3 pessoas que me seguem fizeram comentários assim extremamente agressivos. Né? E aí alguém falou assim para mim, cancela eles. Eu falei assim, não se trata de cancelar. Se trata de perguntar por que essas pessoas ainda me seguem. O que elas enxergam dentro de mim que as fazem serem convidadas a me seguir. Então, a minha preocupação, sabe, não é, tem 2 ou 3 fascistas aqui que me seguem, eu vou bloquear eles. Não, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação, que me faz cogitar, por que essas pessoas ainda me seguem. O que é que tem aqui no Jairo, né, que resto de fascismo insiste em existir, que faz com que esse outro se sinta à vontade de olhar para mim e dizer, eu vou te seguir. Então, o que é que tem? Então eu preciso, não ter esse cara como seguidor porque eu cancelei. Não tê-lo como seguidor porque ele olha e não se sente bem estar aqui. Então ele mesmo decide, não, isso aqui não é meu ambiente. É disso que eu estou falando, sabe? Então o Freud diz assim, se você olha ao teu redor, está cercado de imbecis, cara, você sempre vai estar doente. O que é que eu faço? Eu saio desse ambiente? Não é só sair desse ambiente. É você parar também de ser um imbecil. É isso que Freud está dizendo. Ora, se você está cercado de imbecis, é porque tem identificação, tem espelho. Outro dia alguém falou assim para mim, mas como é que eu saio desse lugar, né? Se a minha família é assim. Não, você não sai da tua casa, toma aqui a chave da casa, vocês são todos imbecis, eu estou saindo daqui. Não é isso. A provocação do sair aqui não é sair de forma física. Quando Freud fala, se você está cercado de imbecis, né, não adianta nada você querer lutar se você está cercado de imbecis. Sai dessa roda. É a mesma provocação que Jesus fala quando ele diz que há uma proposta para os seus seguidores, que é uma proposta diferente. É a mesma provocação de Paulo, quando Paulo escreve nas suas cartas, de que o cristão tem uma proposta diferente. Fala assim, sejam meus seguidores que eu sou de Cristo. Tem uma proposta diferente. Que é o quê? Não é sair desse grupo de forma física, mas modificar a sua forma de falar, de existir, de estar, de praticar as coisas de tal maneira que essas pessoas também possam sair da imbecilidade, também possam sair desse lugar adoecedor onde elas se encontram, a partir de um referencial que é você.
E claro, nem todas elas vão sair da imbecilidade, porque algumas gozam com esse lugar. Essas literalmente vão sair mesmo, de forma física, do teu lado. Entende? É disso que ele está falando. Provoque, seja um sujeito provocador. Mas o provocador, essa coisa de provocar também é interessante. E tem gente que é chato. Tem gente que é chato pra caramba. Sabe? Tem gente que entra para algumas religiões e se tornam pessoas insuportáveis, pessoas chatas. Elas são pautadas por uma moralidade tão alta que elas retiram a liberdade de existir das pessoas. E não é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim. Eu não fumo, nunca fumei na minha vida. Nunca botei um cigarro nenhum na minha boca, eu não fumo. Mas tem alguns amigos que fumam. Na minha casa aqui, eu, minha esposa, meus filhos, ninguém fuma. Meus filhos não fumam, minha esposa não fuma, eu não fumo, nunca fumei. Até onde eu sei, meus filhos também nunca fumaram. Minha esposa, a mesma coisa. Mas eu venho de uma família de fumantes. Meus tios todos fumavam. Meu avô fumava massas e massas de cigarro por dia. Né? Meus tios todos fumavam. Então eu sei o que é conviver entre fumantes. Eu sei a dificuldade que alguns têm, inclusive, de deixar esse hábito. Né? E eu tenho amigos que são fumantes. Amigos, inclusive, que visitam a minha casa. E eu tenho aqui no meu quintal uns 2 ou 3 cinzeiros que eu deixo aqui no quintal. Né? Inclusive alguns aqui que eu tenho guardado aqui. E as pessoas, quando chegam aqui em casa, elas falam: Jário, você fuma? Eu falei: não. E por que tem cinzeiro aqui? Eu falei: porque eu tenho amigos que fumam. Entende? E esses amigos, quando vêm na minha casa, tem aqui o quintal, tem um jardim, eles ficam à vontade. Olha, eu não fumo, mas se você quiser ali no jardim, ali tem um cantinho ali que eu separei para a galera que fuma, fica à vontade. E tem café, porque eu sei que todo fumante adora café. Eu não fumo, mas adquiri o hábito do café da minha família. Lá em casa tinha café à vontade. Por causa disso, meu avô era maços de cigarro e garrafas de café. 2 coisas que caminhavam juntos. Então assim, eu não fumo, mas não é porque eu não fumo que eu tenho que tornar a vida de um fumante uma desgraça. O cara tá com cigarro, fala: essa porra aí dá câncer, ó, teu pau vai cair, ó, isso e tal. Cara, é chato. Entende? Tem gente que é chata. Tem gente que não bebe. Tá, beleza, eu acho bonito isso. Eu particularmente adoro vinho. De vez em quando bebo até uma cerveja também, embora eu goste de cervejas amargas. Mas eu gosto muito de vinho. Entende? Gosto muito de vinho. Admiro outras pessoas que fazem escolhas de tomar suco natural, a coisa toda, que eu também gosto. Gosto muito do suco natural, gosto de um vinho. Mas eu tenho amigos que já foram alcoólatras, que sabem que o alcoolismo é uma doença, da qual não tem controle em relação a isso. Alguns hoje sabem lidar com isso. Quem não pode é ele. Outros querem fazer campanha em frente à Ambev, fechar a Ambev, vamos acabar com o álcool no mundo e tal. Eu falo: cara, o problema não é do mundo, o problema é seu. Foi você que nasceu com essa limitação em relação a essa doença. Em algum momento, né, o alcoolismo, a dependência química, a toxicidade, ela é uma doença que causa, que tem como causas multifatoriais. Então não dá para dizer isso ou é aquilo, não é linear. Então em algum momento o sujeito se percebe um dependente químico. Então ele tem que se conscientizar de que ele não pode. Quem não pode é ele, não é o mundo. Quem não pode é ele. Então, assim, são comportamentos que nós queremos exigir do outro quando aquilo diz respeito só a gente. Então, e veja bem que Jesus era uma pessoa tão bacana que o texto diz que os pobres o convidavam. Marta e Maria eram 2 mulheres pobres que moravam no leprosário. A cidade de Betânia, para quem não sabe, era um leprosário. E, no entanto, Jesus amava estar naquela casa, que também era a casa de Lázaro. Né? Diz os teólogos, né? os grandes estudiosos, que Lázaro provavelmente era aquele leproso lá de Mateus, quando Jesus desce o Sermão da Montanha, logo no primeiro ano do ministério dele, quando Jesus desce o Sermão da Montanha. Vocês se lembram daquela passagem de um leproso que se joga aos pés dele diante da multidão e diz: mestre, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo? Eu gosto dessa passagem de Lucas, porque Lucas é o único cara que escreve assim, e Jesus o abraçando disse: eu quero. Porque tocar no leproso era uma coisa que proibida por lei. O leproso
era um sujeito intocável, né? O leproso era mais ou menos assim um Bolsonaro na vida, né? Um sujeito intocável, um sujeito que tocou, pronto, tu virava doente como ele, sabe? E aí essas pessoas viviam totalmente, eu disse igual o Bolsonaro no sentido de que ele fala que é imbrochável, incomível, né? Então intocável, esses verbos, essas palavras quando vem na minha cabeça me lembram logo esse fascista, né? O intocável, o imbrochável, o incomível. Então essa era a lógica do leproso, o sujeito que no momento que dizia que era leproso, ele era excluído da sociedade, ele não podia ser mais visto, ele tinha que, se ele entrasse na cidade, ele tinha que gritar que ele era leproso, ele tinha que andar com sino no pescoço. Era uma vida de exclusão, era uma vida desgraçada, miserável daquela época. Era o pior tipo de vida, era um sujeito morto em vida. E aquele cara desafia toda a lógica do proibido quando ele ouve falar de um homem diferente, vai até singra a multidão, coisa proibida. Você vê que para poder alcançar o que ele desejava, ele teve que transgredir diversas normas. É disso que a gente está falando, dessa transgressão. E ele se joga nos pés de Jesus e fala: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E aí o texto de Lucas diz assim: Jesus o abraçando disse: eu quero. Porque o abraço ali era a inclusão, era a integralidade à sociedade. O sujeito intocável é tocado. E é tocado por alguém que o toca na alma. A cura ali não era a cura da lepra, da pele, era a cura das emoções, dos afetos. Entende? Era uma cura de alguém, é aquela cura de dentro para fora. É lá no afeto, toca lá na alma do sujeito. E aí os estudiosos dizem que esse cara é o Lázaro, que vai se tornar amigo de Jesus. Aquele leproso se torna amigo. Betânia era uma cidade fora de todo o contexto de Jerusalém e Palestina, porque a lei dizia que até o vento, se viesse da direção do leproso para cá, para mim, por exemplo, me tornava impuro. Então eu tinha que matar o leproso, porque ele não podia nunca estar contra o vento, ele tinha que estar sempre a favor do vento. O vento tinha que estar assim, então eu e ele depois. Nunca o vento dele para mim, sempre de mim para ele. Então Betânia era uma cidade em que o vento nunca ia de Betânia para Jerusalém, sempre vinha de Jerusalém para Betânia. Betânia era uma cidade fora, era um leprosária. Em Minas Gerais ainda existem cidades assim, né? Cidades leprosárias. Inclusive eu conheci uma ali na região perto, entre Tocantins e Umbá, são dois municípios de Minas Gerais. Entre Tocantins e Umbá existe o leprosário. Criado na Segunda Guerra Mundial, inclusive, onde diversos soldados alemães, né, foram enviados para cá, na época da guerra, coisa toda, por causa da lepra. Ainda hoje existem algumas pessoas que recebem pensão da Alemanha ali, né, esses leprosários aqui no Brasil criados, a maioria das pessoas nem sabem disso, criados nessa época aí da Segunda Guerra Mundial. Os alemães doentes eram enviados para fora da Alemanha. O Brasil foi um desses países que abriu essa concessão. Então assim, Jesus vai lá, Jesus se torna amigo dessa família. O texto diz que antes dele ir para Jerusalém ser morto, ele passa na casa de Marta e Maria e de Lázaro e vai para Betânia. Betânia era um lugar de refrigério para Jesus, porque não tem coisa mais gostosa, gente, do que você estar entre os amigos. Mas esse Jesus que está entre os leprosos ali, entre os seus amigos pobres, é o mesmo que era convidado para almoçar na casa de Nicodemos, um homem rico, riquíssimo, sabe, chefe da sinagoga. Era o que estava jantando na casa do Jairo, que inclusive é de onde vem meu nome, né? Era outro homem rico. Então Jesus ele transitava nesses espaços, tanto nos espaços de extrema riqueza, né? Tem um texto que diz até que Jesus foi convidado numa casa tão rica que os discípulos ficaram brigando pela posição na mesa. Jesus ficou olhando aquela coisa deles brigarem, que a comida era boa demais, entende? Então assim, e ao mesmo tempo é o cara que está comendo pão, repartindo pão com os amigos ali dentro na beira da praia, peixinho, pão, sabe? Então essa singularidade de existir, essa maneira de transitar entre os espaços é que é gostoso demais. É isso que é a máxima cristã, e é isso que a psicanálise propõe, que você
seja leve. Eu não consigo entender como é que alguém passa pela psicanálise e se torna um cara chato. E eu tenho amigos psicanalistas que são chatos, burgueses, elitistas. É porque não entenderam a psicanálise na sua máxima, sabe? Não entenderam ainda, não compreenderam a psicanálise. E aí Lacan fala sobre isso, sabe? A Catherine Milot, ela tem um livro que ela escreve sobre a convivência dela com Lacan. E ela fala, nossa, como era gostoso conviver dia a dia com Lacan. Era gostoso demais. Os biógrafos de Freud, eles costumam falar sobre isso, sabe? Algumas pessoas procuravam Freud para conversar com ele. Freud tinha um costume de fazer caminhadas. Freud era montanhista, né? Então ele adorava caminhar nas montanhas. E às vezes algumas pessoas queriam falar com ele. Na hora que ele falou assim, olha, me acompanha, vem comigo. Devia ser gostoso demais, sabe? Você fazer caminhada ali do lado do Freud, dialogando com ele, conversando com ele. Essas pessoas são pautadas, sabe? Pautadas pela simplicidade, pautadas por uma forma humana de existir. A esse lugar que a análise conduz. A análise te conduz para um lugar humano. É isso, demasiadamente humano, como diz o Friedrich Nietzsche, né? Para esse lugar demasiadamente humano. Porque é nesse lugar demasiadamente humano que o divino reside. Então ele fala sobre isso, né? Aqui o Lacan está falando nesse capítulo sobre esse lugar comum do saber, né? Que era o saber universitário da época, Copérnico, de como o Freud rompe com isso, né? De como Freud traz essa ideia dessa ferida, né? Essa ferida, esse golpe desse narcisismo cosmológico. Aí depois ele fala do segundo golpe, o biológico, que é quando Freud invoca ao nível de Darwin, né? Isso aqui é interessante porque o Ayrton Krenak diz isso, né? Que a gente vive como se o ser humano fosse a única criatura viva da Terra. Então a gente não considera os outros animais como criaturas vivas, pertencentes à Terra e a Terra pertencentes a ela. A gente coloca assim, a Terra pertence ao homem, inclusive os animais. Porque essa é a lógica linear, essa é a lógica do capitalismo, essa é a lógica do consumo. Tudo aqui da Terra está para que eu possa consumir. Então o homem na primazia de tudo. E não é isso. O Darwin, quando diz você só é um produto da evolução, o Darwin diz assim, você está alinhado. Você não é o cara, você é parte desse projeto. Você não é o projeto, você é parte desse projeto. Então, o ser humano não é o único ser vivo da Terra. Nisso, o Boaventura de Souza Santos, no livro dele, O Fim do Império Cognitivo, ele fala que alguns países, inclusive, já têm mudado na Constituição esse conceito. Colocou, por exemplo, o direito à vida, que a árvore tem, que os animais têm, que o rio tem, sabe, que a natureza tem. Isso na Constituição. Nossa, a gente está muito longe de chegar nesse lugar, né? Principalmente a partir do fascismo maldito, desse genocida desgraçado que a gente viveu aqui, onde a ideia, o pacto que esse desgraçado faz com o capitalismo é tão forte, né, que faz com que 53 milhões de pessoas ainda defendam esse crápula, por causa desse pacto capitalístico, que coloca as coisas todas, estão aqui pra gente, ó, tem nióbio ali, nós vamos fazer a captura desse nióbio. Ah, mas tem indígenas que vivem nesse lugar. Tem aqui uma reserva florestal. Desculpe a expressão, né? Mas foda-se os índios e todas as reservas florestais. Vamos explorar o nióbio. É literalmente isso. Entende? Mas vai matar rios. Vai ter que matar pelo menos uns 2 ou 3 nascentes que vão matar rios lá na frente. Isso nem é um problema nosso. Isso aí vai ser o problema dos nossos filhos, dos nossos netos. Vamos explorar isso aqui. Né? Vamos explorar as madeiras. Nem que para isso a gente tem que... E aí você tem o ministro da agricultura, madeireiro. Cara, olha, isso fere a lógica de existir do ser humano. E você ainda tem 53 milhões de desgraçados que defendem isso. Entende? Então, quando você tem esse pensamento, e tudo em nome de Deus, pátria e família,
Porque é a lógica do pensamento capitalístico cristão. Não o cristão do cristianismo, o cristão do Cristo, mas o cristão do capitalismo, a lógica do capitalismo, do calvinismo estadunidense, sabe? Qual é a lógica do calvinismo estadunidense? A gente precisa aprender a dar nome para essas coisas. Isso não é cristianismo, isso é calvinismo estadunidense. Qual a lógica do calvinismo estadunidense? A gente está aqui nessa porra para a gente consumir tudo. Nós somos a coroa da criação e a gente está aqui para consumir mesmo. É para isso que Deus fez, para a gente, sabe? É aquele filho desgraçado narcisista que recebe a herança do pai e fala, não, foda-se que meu pai trabalhou 100 anos para conseguir isso. A gente vai gastar isso em um ano. Vamos fumar isso tudo, vamos cheirar isso tudo. Em um ano a gente acaba com tudo. Porque ele não viveu aquela história. Sabe? Ele não faz parte daquela história. É isso. Quando a gente destrói o mundo é porque a gente não está conectado com o mundo. A gente não faz parte com o mundo. A gente vive numa alienação, numa bolha, onde dane-se o mundo. O cristianismo é um convite para que você entre no mundo. Participa disso. Participa disso. Viva isso. E a psicanálise também traz ao sujeito a responsabilidade disso. Olha, a responsabilidade do mundo é tua. Uma análise conduz o sujeito à responsabilização da sua vida. A responsabilização frente a todos os problemas. O que você pode fazer para em prol disso? Para diminuir isso? O que você pode fazer? Essa conscientização, gente, ela é profunda. É o que faz você olhar para o sofrimento e lhe pedir alguma resposta diante disso. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me unir a uma ONG, eu preciso trabalhar isso, eu preciso contribuir, ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. É aquele filme do A Lista de Schindler, quando no final do filme Schindler diz assim, eu poderia ter vendido esse anel, esse relógio aqui, salva quantos judeus? Essa camisa aqui, o que eu posso fazer? Sabe, essa coisa de se descobrir o valor da vida. E aí você, quando descobre o valor da vida, você não consegue mais dormir sem fazer alguma coisa. É na luta que a gente se encontra. É na luta que a gente se encontra. Eu fiz um pacto para mim, eu não tenho mais bichos de estimação na minha casa que eu compro. Eu sou contra agora isso. Eu falei, não, eu não compro mais animal. E de uma certa forma eu contagiei minhas filhas. Sabe? Então eu tenho aqui uma cachorrinha que eu resgatei, eu tenho um gatinho que eu tirei do lixo, que resgatei, que é o meu miau, que ele não apareceu aqui ainda porque a minha porta está fechada. Mas ele está aqui raspando a porta. Eu não botei ele deixar ele entrar, senão ele vai derrubar aqui o arranjo aqui que eu coloquei para filmar. Ele é fogo. Mas é um animalzinho que eu resgatei do lixo. Minha cachorrinha eu resgatei de uma casa que estava maltratando ela. Minha filha tem uma cachorrinha que ela retirou da rua. É fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Sabe? É um copo de... É uma vasilha de água que você coloca do lado de fora do seu portão com um pouquinho de ração para os animais que estão na rua. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. É o consumo consciente que você faz, porque é os produtos que você compra, mas procura saber a origem. Eu deixei de usar um monte de marcas por causa da origem, porque são marcas onde utiliza mão de obras escravas, utiliza mão de obra infantil. Então eu neguei, eu falei, eu não uso mais. Já me incomoda até essa blusa que eu estou usando, que é do meu filho, por causa dessa bandeira que não é a minha. Isso me incomoda, se não me engano, acho que essa é a bandeira da Inglaterra. Mas aí eu falei, bom, vou pegar uma blusa aqui, peguei a do meu filho. Eu gosto desse tecido, que é um tecido gostosinho, gosto dele. E tem aqui a caveira, essas coisas que eu gosto. Mas essa bandeira aqui não é a minha. Então assim, esse consumo consciente, sabe? Essa marca aqui é maravilhosa. Tá, mas qual é a história dessa marca? Você sabia que as grandes marcas financiaram o nazismo? A BMW financiou o nazismo. A Fiat financiou o nazismo. Então assim, eu fui... Essas marcas revisitaram a sua história? Repensaram essa trajetória? Não. Continua financiando? Sabe? Eu deixei de utilizar um monte de produto que financiavam a Jovem Pan. Financia a Jovem Pan? Não quero. Mas é o melhor, eu vivo sem isso. Eu não quero, eu vivo sem isso. É essa conscientização que a gente precisa ter.
Ah, não tem nada a ver com isso. Tem, você tem a ver com isso. Você tem a ver com isso. Ah, essas marcas financiam o fascismo. Não compro mais. Não compro mais. Deixei de comprar. Eu gostava muito do Carrefour. Deixei de comprar no Carrefour. Por causa do racismo, por causa do financiamento que fazia o fascismo, e uma série de coisas. Não compro mais. Não faço mais compra lá. Não me interessa se o queijo que eu gosto está lá. E olha que eu gosto muito do parmesão que eles vendem. Está lá, não me interessa. Eu vivo sem isso. Entendeu? Então é essa conscientização política que a psicanálise invoca. E que o cristianismo de Jesus invoca. Essa tomada de decisão política. Essa responsabilidade frente ao mundo. Alguém uma vez falou assim para mim, Deus, o que Deus está fazendo? Eu falei, colocou você nesse mundo para você fazer alguma coisa. Então, você está aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é a decisão que você toma no dia a dia? Toda decisão que você toma no dia a dia implica em tornar o mundo melhor ou pior. Implica. Toda decisão que você toma no dia a dia implica em tornar o mundo melhor ou em tornar o mundo pior. É isso que a psicanálise fala. Coisa simples. Né? Como eu falei, coisa simples. Deixar de comprar um determinado produto porque aquela empresa financia o fascismo. Era uma empresa que financiava a Jovem Pan, que é uma das mantenedoras do fascismo. Pronto, não compro mais. Então é isso, gente. Quando a gente tiver a conscientização de que tudo faz parte da vida, que a gente precisa da formiga, que a gente precisa da abelha, que a gente precisa de tudo isso, a gente tiver essa conscientização, as coisas vão se modificar na nossa vida. Né? Para quem sabe, eu adoro jardim. E aqui eu deixo. Outro dia minha filha falou, pai, tem que comprar veneno para matar essas formigas. Eu falei, deixa as formigas aí, elas não me incomodam. Ah, mas estão acabando com a planta. Não tem problema, eu planto outras plantas, mas deixa elas aí. Fazem parte da natureza. Né? Deixa elas ali, não me incomoda. Tem ali um formigueirozinho, não me incomoda. Aí tem as minhas, eu falo até que são as minhas aranhas do jardim. Tem as minhas aranhas do jardim, que também não me incomodam. Tem as lagartinhas, porque eu adoro ver borboletas. Tá lá. É o meu pequeno ecossistema. O meu jardim é o meu pequeno ecossistema. E que eu preciso aprender a dialogar com ele. A dialogar com os gafanhotos que aparecem de vez em quando. A dialogar com ele. Então, é isso. Aprenda a dialogar com o mundo. Né? Se possível, plante uma árvore. Resgate um bicho da rua. Você não tem espaço. Não posso resgatar Ajude espaços que resgatam o bicho na rua. Coisa simples. Né? Um pacote de ração que você possa dar, um pouquinho de ração que você possa dar para esses espaços já faz muita diferença. Ajude ONGs que trabalham com crianças. A Unicef está aí, instituição séria. Né? Existem espaços de doação que você possa doar. Faça alguma coisa por esse planeta. Faça alguma coisa por esse planeta. Ele agradece. E é isso que a psicanálise te pede. É isso que a psicanálise implica de cada um de nós. Ela nos diz assim, olha, você faz parte de uma estrutura que depende de você. Que depende de você. Eu não sei como será o futuro, eu não sei como o mundo será, mas eu tenho procurado, com todas as minhas forças, deixar ele um pouco melhor para os meus filhos. E ao mesmo tempo ensinar para os meus filhos que o mundo que eles querem vai depender daquilo que eles fazem. É na luta que a gente se encontra. Olha, beijo, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que essa parte que a gente falou aqui das feridas narcísicas, eu acho que a gente pode finalizar aqui e continuar no nosso próximo encontro a partir da página 23. Mas olha só que coisa bacana. O saber não sabido de que se trata na psicanálise é um saber que efetivamente se articula. É disso, é dessa articulação que a gente está falando, sabe? É essa subversão. Essa estrutura de saber. É disso que a gente está falando. Muito obrigado pelo café. E tá um bolinho de cenoura maravilhoso, feito por uma vizinha minha aqui. Muito bom, muito bom. Outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente finalizar, né? Ter uma consciência política no seu bairro. Procure saber quem são as pessoas no seu bairro, no lugar onde você vive, o que essas pessoas fazem.
Às vezes a gente compra um bolo, sabe, no mercado, numa padaria, quando você tem uma vizinha que fabrica bolo, quando você tem um outro que está ali vendendo picolé, quando você tem... Procura se cercar dessas pessoas, sabe? E essa lógica... Ai, gente, é tanta coisa pra gente falar. Sabe, essa lógica da igreja, se o cara mora nesse bairro, vai lá no Raico Parta, essa coisa de distanciar-se cada vez, essa lógica do condomínio, é uma lógica perversa. Viva o seu bairro. Olha, tem um vizinho aqui que faz um bolo. Vamos comprar o bolo dele. Minha esposa faz um bolo maravilhoso. Mas tem uma vizinha que faz um bolo tão bom. Eu falei, amor, em vez da gente fazer bolo, vamos comprar da vizinha. Aí tem uma outra aqui que vende picolé. Vamos comprar um picolézinho depois do almoço. E tem outra aqui que vende uma torta. Tem outra que vende uma empadinha. Nossa, tem um aqui que vende uma empadinha à tarde, que é maravilhoso. Então assim, vamos transitar no nosso bairro, saber quem são os nossos vizinhos, o que eles fazem, fomentar essa economia do bairro, fazer esse dinheiro circular entre a gente, fortalecer a gente, é isso. Aí a outra faz um artesanato, vão lá fortalecer ela com esse artesanato que ela faz, é isso. É disso, gente. Coisas pequenas, atitudes pequenas, sabe? Mas que fazem muita diferença. É a calçada que você vai aqui, aí você sabe que a tua vizinha não está bem, vai a calçada dela, isso não vai matar você não. Aí ela vai sair, ué, quem varreu minha calçada? Pronto, já provocou ali uma mudança, entende? Coisas simples, mas coisas que fazem muita diferença. Se deixar eu falar, aí isso vai virar o almoço com psicanálise. Beijo, gente, para cada um de vocês, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Vocês tornam as minhas manhãs de segunda-feira excepcional. Ai, é tanta mensagem bacana aqui. Eu nunca li essas mensagens. Acho que hoje eu vou fazer diferente. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que algumas pessoas deixaram aqui pra gente. Vamos ver se eu acho aqui. Que legal. É tão bacana ter a companhia de vocês. O livro de Eclesiastes. Isso, o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele é conhecido como, em hebraico, é o livro do esplendor, Kohelet, né? A palavra hebraica é Kohelet, sabedoria. Olha, eu falo sempre assim, quando eu estou com a minha fé em crise, eu leio Eclesiastes. Quando eu estou com o meu cristianismo em crise, eu leio Tiago. São os dois livros assim para mim que fecham, né? Quando o Tiago fala, a verdadeira igreja que Deus o Pai quer é esta. Essa é a igreja verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Cuidar dos necessitados em suas necessidades. Cuidar dos órfãos das viúvas e afastar-se do mal. Que coisa maravilhosa. Tiago é tão simples que chega a ser uma porrada na nossa cara. Essa é a igreja verdadeira. Cuidar dos órfãos, dos necessitados, nas suas necessidades. Afastar-se do mal. É isso. Para a gente viver. Marcelo, querido. Meu amigo Marcelo está aqui. Bom dia. Marcelo. E por aí vai. Deixa eu ver as outras mensagens aqui. Me permita responder algumas mensagens. E após genocídio... Isso, é genocídio dos Yanomamis, né? A gente está vendo isso. A Ayrton Krenak fala que enquanto a gente estiver movido pela cultura do consumismo, a gente nunca vai compreender que a cada coisa que a gente consome, a gente está consumindo o planeta juntos. É isso. Eu não vou estar aqui. Quem vai estar aqui vão ser meus filhos, meus netos. E eu quero ter deixado alguma coisa que realmente vale a pena para eles, entende? É para isso. Abandonar qualquer sistema que aprisiona corações e mentes. Meu amigo. Deixa eu ver outros aqui, outras pessoas. Nossa, tem tanta gente boa aqui nos seguindo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hélio Pellegrino. A burrice do demônio. Hélio Pellegrino foi um gigante, né? Inclusive foi um dos que pagou o preço, né, amigo? Por denunciar, por exemplo, a ditadura militar nos porões da psicanálise, né? Hélio Pellegrino vai lá e denuncia isso e se torna aí espúrio, né? Vai ser expulso, inclusive da sociedade psicanalítica, porque faz essa denúncia. Tanto ele junto com o Eduardo Mascarenhas, né? A gente precisa denunciar, a gente paga o preço por isso. Eu pago o preço por essas coisas que eu faço. Mas é na luta que a gente se encontra. Eu não faria outra coisa diferente. Não estaria em outro lugar. Muito bacana essa tua participação aqui, Marcelo. Obrigado por estar aqui comigo.
Essa destruição do ambiente é terrível. Fortalecimento do bairro. Jaci, que legal, Jaci. Que bom ter você aqui. Mina tá sempre nos acompanhando. Mina é uma amiga querida. O Rafa, o Jefferson. Isso aí, Jefferson. Não basta que seja justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça esteja diante de cada um de nós. Aliás, essa é a máxima do cristianismo, sabe? Quando Jesus fala que o reino de Deus é justiça, ele diz assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Que ele está querendo dizer assim que é preciso transcender as coisas materiais. Que o reino de Deus é um reino que transcende a materialidade. Ele é um reino que invoca a justiça dentro de cada um de nós. Você não pode pedir, você não pode clamar por uma coisa no externo, se no interno não houve essa modificação. Então é preciso de uma consciência, uma tomada política, uma conscientização política, né? O Gramsci dizia assim, eu odeio os indiferentes. Quando o Gramsci fala eu odeio os indiferentes, o Gramsci diz assim, eu odeio exatamente esses que não conseguem ter uma tomada política, que não conseguem compreender que para que haja mudança lá fora, é preciso que a mudança seja interna primeiro. É preciso que você compreenda que a luta começa aqui dentro. Por que a luta começa aqui dentro? Porque existe uma certa conformidade. Existe um certo lugar cômodo, né? Você chega em qualquer situação que você chegar, existe uma certa comodidade nesse lugar. Existe um certo conforto. Essa semana eu falava para uma pessoa que ela disse assim, olha, eu quero fazer psicanálise, mas eu não tenho assim um problema que eu possa trazer para a psicanálise. Ah, eu estou passando esse problema. Ela falou assim, eu estou bem, eu não estou passando nada. Eu estou bem. Eu achei isso muito legal, sabe? Quando ela falou isso, eu disse assim, então, para isso é a psicanálise. É que as pessoas entendem que análise é para quando você tá mal. Ah, eu tô na merda já, quer fazer análise. Tudo bem, vem também. Mas análise não é só para quando você tá mal, porque análise não supõe terapia para quem tá doente, terapia para quem tá doente, terapia para quem tá mal, terapia para quem tá surtado. Não. Terapia também é para questionar o lugar do conforto. Análise também é para questionar o lugar do conforto. Análise também é para questionar o lugar onde as coisas estão bem. Análise também é para isso. Para questionar essa zona onde a tranquilidade e a paz reina. Análise também é para isso. Entende? Você está na zona de conforto e essa zona de conforto te leva a um lugar de indiferença sobre o mundo. Terapia também é para isso, sabe? Terapia da fala não é uma terapia para informar o problema. Ninguém informa nada na terapia. Não é sobre informação na terapia. Não é um bate-papo. Para isso eu chamo o Marcelo, a gente vai para um bar, tomar cerveja e conversa. Não tem coisa melhor do que conversa entre amigos. Terapia não é bate-papo, entrar na lista analisante. Não é isso. É um saber não sabido, é um saber sobre o inconsciente, é um saber que o sujeito não sabe. Ninguém informa nada em terapia. Você fala do outro que está atravessado sobre você. Você fala de você que está atravessado sobre o outro. Terapia é sobre os afetos, como elas nos afetam, como elas nos atravessam. Como somos atingidos por isso. Terapia é para isso. É não acolher demandas, é fazer causar o desejo. É isso. Terapia é isso. Não é bate-papo. Mas, gente, beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado por esses minutos aí. Até segunda-feira que vem, todas as 7 horas da manhã nós estamos aqui no nosso Psicanálise com Café. E aguardo vocês, hein? Às 22 horas hoje, no Evangelho à Luz da Psicanálise. Quem ainda não está participando, é só entrar aqui no link da bio ou entrar direto no meu site, jariocarioca.com, lá na parte seminários. Quando você entrar na parte seminários, no meu site, jariocarioca.com, você vai lá no seminário, você vai ver diversos seminários que eu estou ofertando. A maioria, se eu não me engano, quase todos eles totalmente gratuitos. É só você fazer a inscrição vai te encaminhar para o grupo e a gente se encontra então nesse lugar. Beijo. Não se esqueça, é na luta que a gente se encontra.